Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Pessoal, mais uma vez em física, tá? A gente vai falar de gráficos e diagramas de fases de substâncias. Então, é sabido, né, por nós, que uma substância ela pode estar no estado sólido, no estágio líquido e no estágio gasoso, né? O estado sólido é quando as moléculas estão mais juntinhas com agitação molecular não tão alta, tá? Permitindo a formação de um cristalino, um cristal, portanto sólido. À medida que essa agitação começa a aumentar, essas moléculas começam a trocar de lugares devido à grande agitação, é o que a gente tem do líquido. E quando essas temperaturas ficam muito elevadas mesmo, aí partículas começam a se desprender dessa massa como um todo e ela se espalha devido à grande agitação molecular, é quando a gente tem uma substância no estágio gasoso. Então, o que nós vamos fazer nesses diagramas? O que nós vamos entender? Eu quero então que você pense na água, mas isso aqui vale para qualquer substância. É claro que esse gráfico é específico para água, mas vale para você entender mais ou menos como é que funciona as fases de qualquer substância. Então, eu peguei aqui a água, então imagine uma água muito gelada, que já congelou há muito tempo. Então, sei lá, você pode ir lá no Polo Norte e pegar um gelo de lá. Você concorda que o gelo de lá está muito mais gelado que 0 graus, né? A temperatura lá é muito menor do que 0 graus. Então, aquele gelo é um gelo geladão, vou dizer assim, né? Meio coloquial, mas entenda, é um gelo muito gelado. Eu chutei um valor aqui para um gelo muito gelado, como por exemplo, menos 80 graus. Então, vai dando uma olhada nesse meu gráfico. Toda vez que eu subo no gráfico, eu estou aumentando a temperatura, toda vez que eu vou para a direita, é o tempo passando, tá? Então, olha só, eu tinha um gelo a menos 80 graus, um gelo geladão. E aí eu começo a fornecer calor para esse gelo. Tipo, boto ele no micro-ondas e forneço calor para ele. Gente, a primeira coisa que o gelo vai fazer, pasmem, não é derreter. O gelo não derrete em primeiro lugar. Por quê? Porque a água só derrete, o gelo de H2O só derrete a 0 graus Celsius. Então o gelo, quando está muito gelado, a primeira coisa que ele tem que fazer é esquentar. Então perceba que o tempo vai passando à medida que eu boto calor, e aí ele vai de menos 80, menos 70, menos 60, menos 50, menos 10, até chegar no zero. Quando chega no 0 graus, o gelo para de esquentar. E ele não altera a sua temperatura. Então, olha que louco, olha que louco. Ele chega lá no 0 graus, eu continuo fornecendo calor para ele e ele não muda de 0 graus. Ele continua com 0 graus Celsius. Ué, professor, mas e esse calor que eu estou fornecendo, para onde vai? Esse calor que você está fornecendo, está sendo usado para transformar o sólido em líquido. Então, quando chega a 0 graus, o gelo que já esquentou até 0 começa a derreter. E aí ele derrete. Então, portanto, daqui até esse ponto, ele não esquenta, mas ele derrete. Então, nesse estágio aqui, ó, eu tenho sólido mais líquido junto. Então, se alguém, numa pergunta, te disser que há uma mistura, tá? Há uma mistura de água pura, né? De água pura, de gelo e água pura, uma mistura de gelo e água pura, você pode afirmar que aquela mistura está a 0 graus Celsius. A menos que naquela água tenha dissolvido sais e outras coisas, aí o ponto de fusão ele muda. Mas se não, se for água pura de gelo mais líquido juntos, numa mesma substância em equilíbrio térmico, a gente vai ter 0 graus Celsius. E aí, gente, vai chegar uma hora que o gelo derrete todinho e ele vira inteiramente líquido. Então, quando você continuar fornecendo calor, aí o líquido que estava a 0 graus começa a esquentar. Então, ó, aqui eu tenho o líquido e ele esquenta, e vai esquentando. Até chegar um momento que chega a 100 graus Celsius. E aí começa a evaporar aquela água. Então, aquela água que estava líquida começa a virar gasosa. Então, daqui para frente,
o calor que você fornece não muda mais a temperatura. Eu vou fornecendo calor e ele não vai aumentar para 101, 102, 103. Não, ele vai evaporar as moléculas de água. E toda a água vai virando vapor, 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 até chegar nesse ponto em que toda a água líquida virou vapor. Nesse instante ela está a 100 graus Celsius, mas toda a água líquida virou vapor. E aí você começa a fornecer calor e o que começa a aumentar a temperatura de novo. Então, aumenta e assim vai. E aí ela não muda mais de estado físico, ela sempre vai ser gasosa a partir do momento em que você aumenta a temperatura. Então, o que você precisa aprender desse diagrama de fases aqui? Que uma substância, ela sai do sólido e depois ela fica no intermediário entre sólido e líquido. Depois ela vai para o líquido. Depois ela fica no intermediário entre líquido e gasoso. Depois ela vai para o gasoso. Então, resumindo, o gelo geladão esquenta até 0 graus, depois ele derrete. Depois o líquido esquenta até 100 graus, depois ele evapora todinho e vira gás. Depois o gás esquenta e assim continua. O que você precisa lembrar disso tudo? Que para uma substância pura como essa, H2O, existe um ponto, né, chamado ponto de fusão, tá? É o PF aqui, ó, ponto de fusão, em que eu tenho mistura de sólido e líquido, onde o gelo vai derretendo, mas não há variação de temperatura. E lá em cima, na mudança do líquido para o gasoso, perceba, eu vou ter o ponto de ebulição. O ponto de ebulição. Então, nesse lugar, o líquido vai virando todo gás à medida que eu vou colocando calor. Entretanto, a temperatura não aumenta para 100 graus. Isso vale para uma substância pura, tá? Que uma substância de H2O que não tem nada misturado nela. E aí, depois que ela derrete, vira todo vapor, começa a esquentar. E assim vai. Então, gelo esquenta, gelo derrete. Água esquenta, água evapora, vapor esquenta. É assim a ordem para as fases de uma água, beleza? Então, gravem isso aqui. Isso é muito importante, tá bom? Copiem isso aqui no caderninho, faz bonitinho que vai ser legal. Um outro gráfico muito importante para a água, muito importante para a água, é esse gráfico que vai relacionar a pressão. Então pensa só, pressão, nós estamos aqui no ambiente, tem pressão, não é? As moléculas de ar não estão batendo no meu corpo aqui, então elas estão fazendo pressão. Então aqui a gente vai relacionar a pressão na unidade atmosferas com a temperatura. E aí você vai ver que é muito interessante relacionar a pressão com temperatura. Como é que eu vou começar a te ensinar a ler esse gráfico? Através do que a gente conhece aqui no ambiente. No ambiente, agora, nesse momento, a gente está aproximadamente numa pressão de 1 atmosfera. Agora, nesse momento, você que está aí, se estivesse no nível do mar, você estaria numa pressão aproximadamente de 1 atmosfera, tá? E aí, se liga só. Qualquer ponto que eu escolha aqui, imagine que esse gráfico eu escolher um ponto aqui. Se eu escolher um ponto aqui, esse ponto representa um sólido. Se eu escolher um ponto aqui, esse ponto representa um líquido. Se eu representar um ponto aqui, ó, esse ponto representa um gás. Então veja, toda essa região aqui, ó, é sólida. Toda essa região aqui do meio aqui, ó, é líquida. E toda essa região maior aqui, ó, é gasosa. Beleza? Então, eu vou ter a minha água a diferentes temperaturas e a diferentes pressões e eu consigo saber se ela está sólido, líquido ou gasosa. Beleza? A 1 atmosfera, pessoal, perceba que a 0 graus em 1 atmosfera eu tenho a divisão entre sólido e líquido. Então, perceba, se eu diminuir a temperatura, eu vou cair para cá, ó, não vou? Caindo para cá, eu tenho o quê? Sólido. E é verdade, né? A temperatura abaixo de 0 é sólido. Agora, e se eu aumentar essa temperatura de 0 para cá? Se eu aumentar para cá, para a direita, ó, ele vem para cá, ele vem para o líquido. E é verdade, se eu subir acima do 0 graus, ele vira líquido mesmo. Mas se eu continuar subindo a temperatura até aqui e passar para o gasoso, que temperatura que é que do líquido vira gasoso? 100 graus Celsius. Tá? Isso acontece porque eu não vario a pressão aqui, né? Agora, aqui a pressão ela é estável, ela é constante. Agora, você já parou para pensar se eu pudesse mexer nas pressões?
O que aconteceria se eu pudesse mexer nas pressões? Dá uma olhada aqui interessante. Dá uma olhada aqui interessante. Se eu pudesse mexer nas pressões, eu poderia fazer coisas do seguinte tipo. Imagine que eu tenho um ponto aqui, ó, um ponto aqui. Esse ponto aqui representa um líquido, não é verdade? Está aproximadamente 0 graus, mas está numa pressão maior do que a atmosfera, então ele tem um líquido. E aí, eu sem mexer na temperatura, eu posso diminuir quem? A pressão. Então, diminuo e venho parar num ponto aqui, ó, por exemplo. Esse ponto aqui que eu desenhei, ele representa o quê? Um sólido. Então, eu consigo passar do líquido para o sólido mexendo apenas na pressão. Consigo passar do líquido para o sólido mexendo na pressão. A mesma coisa eu consigo fazer aqui, ó. Vamos lá, vamos mudar. Imagine que eu tenho um gás aqui, ó. Eu consigo passar o gás para o líquido apenas subindo a pressão, ó. Eu subo a pressão até aqui, eu passei do gasoso para o líquido. Aumentando a pressão, eu passei do gasoso para o líquido. Interessante, né? Pensa só, as moléculas de gás todas lá, as moléculas de água. E aí, de repente, eu pego a pressão e começo a apertar essas moléculas. Apertar, até uma hora que elas se juntam de novo e formam um líquido, de tanta pressão que eu coloquei. Então perceba que eu posso mudar o estado físico da minha substância mexendo na pressão. Não somente com a temperatura, mas na pressão. Agora eu quero te mostrar um último caso aqui bem interessante. Um último caso bem interessante. Imagine que eu tenho um sólido mais ou menos aqui, ó. Um sólido aqui. Então ele está numa pressão muito baixa e numa temperatura também relativamente baixa, tá? Uma temperatura relativamente baixa. Pessoal, se eu pegar esse sólido daqui e aumentar a temperatura dele, ele vem parar aqui, ó. Ele vem parar aqui. Ou, se eu pegar esse sólido e diminuir a pressão dele, ele vem parar onde? Aqui. Perceba, pessoal, que eu mudei do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. E isso é fabuloso. Eu passei do estado sólido para o gasoso apenas mexendo aqui na temperatura ou na pressão. Por quê? Porque eu já estava numa pressão e temperatura num lugar bem próximo do gasoso aqui no meu diagrama de fases. Então a água ela passa do sólido para o gasoso ou do sólido para o gasoso, mexendo na temperatura ou na pressão, sem passar pelo estado líquido. Beleza, pessoal? A esse processo sólido para o gasoso a gente chama de sublimação, tá? E do gasoso para o sólido, ressublimação, tá? Então, para cá, sublimação, para cá, ressublimação. Beleza? Vamos lembrar os nominhos? Vamos lembrar os nominhos, tá? Vamos lembrar os nominhos. Vou ver se dá para escrever aqui. Não sei se vai caber. Vou lembrar os nominhos. Do sólido para o líquido. Tava sólido, ficou líquido, chama fusão. Fusão. Do líquido para o sólido, como é que chama? Chama solidificação, tá? Solidificação. Beleza? Ixi, escrevi errado aqui. Solidificação. Beleza? Do líquido para o sólido, né? Tá solidificando. Do líquido para o gasoso chama como evaporação, não é? Do líquido para o gasoso chama evaporação ou vaporização, né? Ó, vaporização, tá? Do gás para o líquido, quem lembra? Chama condensação. Condensação, tá? Do gás para o líquido. Oh, é isso, exatamente. Que é as nuvens, né? Formando. Condensação. Deixa eu escrever melhor. Esse daqui vai ser vaporização. Esse daqui vai ser condensação. Tá? Solidificação, fusão, vaporização e condensação. E do sólido para o gasoso chama sublimação. E o contrário, ressublimação, tá? Ressublimação. Então, é muito importante você lembrar esses nominhos. Agora, uma coisa que eu deixei de falar, não, deixei por último para falar, que é o mais louco de todos, e se eu tiver uma temperatura e uma pressão nessa daqui, ó, essa pressão e essa temperatura, ó, e se eu tiver essa pressão aqui, ó,
é essa pressão, e eu estiver aqui, ó, a essa temperatura. Veja o que acontece. Se eu estou a essa pressão e essa temperatura, eu estou nesse ponto. E esse ponto é a ligação, é a interface entre sólido, líquido e gasoso. Portanto, esse ponto aqui, ó, chama ponto triplo da água. É um ponto onde ocorre simultaneamente sólido, líquido e gasoso. Eu posso ter no mesmo frasquinho sólido, líquido e gasoso. É claro que é numa pressão exata e numa temperatura exata. Essa temperatura exata, gente, é mais ou menos 0,01 graus isso aqui, tá? E a pressão, eu não lembro exatamente a pressão que é, tá? Mas é um pouco abaixo da atmosférica. Beleza? Então esse ponto chama ponto tríplice, ponto triplo da água, onde ocorre sólido, líquido e gasoso juntos, tá? Pode ocorrer sólido, líquido e gasoso juntos. Pode ter só sólido, pode ter só líquido, pode ter só gás, mas pode ter tudo junto ali. Tá bom? Beleza? Então espero que vocês tenham entendido mais ou menos como ler esses diagramas, e é bem legal entender como as substâncias se comportam quando eu vou mexendo na temperatura ou quando eu vou mexendo na pressão. Fechou? Valeu então, muito obrigado e até a próxima!